O Alerj Debate está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a lei estadual que garante que órgãos públicos disponibilizem profissionais capacitados em Libras para realizar atendimento adequado e eficiente a pessoas com deficiência auditiva. Bem, outra parte dessa lei, que engloba essa lei também, é a criação de uma central estadual de intérpretes de Libras, para fazer um atendimento virtual a essas pessoas que se destinarem a órgãos públicos e precisem desse atendimento. Solange, de que forma aí também essa comunicação virtual? Inicialmente, a ideia é que tenha um atendimento presencial, mas essa comunicação virtual através dessa central também é uma maneira aí de facilitar essa comunicação. Eu acho que essa é a chave, é o interessante da lei, nesse sentido, porque na ausência do presencial você tem a saída do virtual. Então, de alguma maneira, em tese, essa comunicação está garantida. Essa possibilidade de que ele pode acionar um dispositivo em que ele vai tentar ali resolver a sua questão burocrática de comunicação, enfim. Então, nesse sentido de necessidade, é muito importante isso, Laura, o que você acha dessa parte da lei que cria essa central, Eu acho fantástica, porque é aquela questão que a gente estava falando antes aqui, da autonomia, Um surdo, ele pode não ser ainda um acadêmico, universitário, mas ele é um surdo, tem a sua língua e tem as suas necessidades, trabalha, precisa de um auxílio que não tem ninguém da família que possa ir com ele, necessariamente. Não precisa, Ele precisa resolver um problema, ele vai lá, ele tem liberdade, autonomia para poder chegar num determinado espaço e pedir esse atendimento, E o interessante é que, em paralelo a isso, também seja investido uma formação, para para as pessoas que queiram realmente se comunicar. A questão de aprender uma língua é muito pessoal, mas ela se torna, como a Solange disse anteriormente, você acaba convivendo com esse colega de trabalho, com essa pessoa surda, e aí você acaba aprendendo a se comunicar com ela. Eu acho que a central ela garante exatamente uma vida de cidadão, uma cidadania, Ela garante a cidadania da pessoa surda. Mas vale ressaltar também que devem ser equipamentos adequados, para esse atendimento, Solange? A gente tem que pensar como é que isso vai funcionar, Porque, na realidade, é um drama terrível que os surdos vivem. A gente precisa dizer o que está por trás dessa lei, O que está por trás e o que revela. Geralmente as leis, essa tem uma capacidade enorme da gente refletir, fazer muitas indagações sobre ela. Por que precisa ter uma lei para que o cidadão brasileiro precise, por exemplo, uma mulher ou um homem que queira fazer uma consulta íntima, com um ginecologista, com um proctologista, enfim. E ali, o jeito precisa dizer o que ele está sentindo, o médico precisa entender os sintomas, e não só os sintomas, mas também o que esses sintomas impactam na subjetividade. Olha, eu estou com um problema aqui, mas eu não estou bem com o meu companheiro, com a minha companheira por conta disso. Aquilo tudo que exatamente. A vida, aquilo dia a tudo dia, que intimamente ele é um ser humano que tem sentimentos, tem... Enfim, é o que todo mundo sente, Tem sintomas físicos, psicológicos, é a vida dele. Então, como é que ele vai se colocar para um médico, ou em outras situações também, e aquilo não acontecer efetivamente? É um drama, é horrível. Vocês acham, que cabe aí também, de repente, um incentivo, de não só pessoas especializadas, mas a população em geral se interessar em aprender essa linguagem para o dia a dia, É uma população que está aí, está ao nosso redor. O surdo não tem cara, Você pode estar andando pela rua e, de repente, tentar iniciar uma conversa e a pessoa sei por que não ter essa conversa se você não tem se você tem esse conhecimento, dessa linguagem. É uma língua. E a gente precisa também fazer uma espécie, um exercício de introspecção mesmo. É uma língua. Então, como é que você adquire uma língua? E mais, são cidadãos, Eles estão aí, em todos os lugares, todos, Agora mesmo, ontem saiu uma matéria sobre a questão cultural, do Bruno, Enfim, em equipamentos culturais também levando esse desafio da língua de sinais em tudo quanto é lugar.
Porque não existe assim, o INES é um território, o Helena Tipoff é um pouco mais distribuído, porque é o município inteiro também, mas a gente os surdos não circulam nesse território, eles circulam no território brasileiro. É verdade. Entende? Então, é claro que é a partir desses territórios que eles se fortalecem, que a gente organiza conhecimento e forma e distribui. Mas é preciso que a sociedade também tenha essa compreensão, essa empatia. E a sociedade também são pais, filhos, irmãos, primos, esposas, enfim. Os colegas de né? trabalho. Os colegas de trabalho, enfim. Se a gente tem vontade de aprender inglês, espanhol, por que não aprender isso, né, Laura? Isso também é uma questão que vai repercutir também na própria política educacional, né? Por que então as escolas também não investem numa grade curricular em que tenha Libras, a língua brasileira de sinais, que é uma língua que na verdade, ela é de todos, né? Porque ela é do Brasil, mas é da comunidade surda. A comunidade surda vai se sentir muito mais respeitada, né? E a comunidade surda não é só de surdos, é de todas essas pessoas que estão aí dentro desse espaço aí, trabalhando, atuando. Com certeza. Outro ponto também dessa lei é que garante que os eventos oficiais promovidos, né, pelos órgãos estaduais tenham a atuação de intérpretes de Libras. Mais uma vez, não tem nem como negar a importância disso. Né? Olha só, você viu o episódio dos meninos da Tailândia, lá das cavernas. Quem assistiu, acompanhou pelo canal de televisão, de canal aberta, fechada, né? Fechada. Você vê, toda a programação da Tailândia tinha um tradutor e intérprete de Libras. De uma maneira geral, você vê em eventos internacionais, o tradutor de nós ainda não conseguimos realizar isso, entende? Então você tem Poder Legislativo e Judiciário, quando faz suas apresentações na televisão, ou por conta da novela, não pode, 16 anos, acabou. Aí o surdo está lá, mas começa a novela, não tem nada. Então, assim, ainda são pontos, né, que precisam ser expandidos. Na realidade, você cumpre uma lei de uma maneira muito ruim. Isso é uma outra coisa também que a gente deve cobrar de nós, cidadãos, que essas leis que o Poder Legislativo faz, né? O legislador faz a lei, mas a gente precisa também fiscalizar e cobrar. E se não está acontecendo, quais são os dispositivos que o cidadão tem para questionar essa não aplicação da lei? Né? Pode falar, Laura. Eu concordo com isso mesmo. Muitas vezes o surdo fala assim, poxa vida, o presidente falou ali alguma coisa, né? E a gente não fica sabendo, né? Só vai saber, mas tem legenda. Mas é aquela questão linguística, né? E mesmo a legenda, para quem, né, vai acompanhar ali, muitas vezes não consegue, é muito rápido, né? Até pra gente, né? Quando a gente vê... Eu, sinceramente, a legenda ainda está muito distante do da mínimo questão. ideal. Exato. Eu, às vezes, assisto em casa para poder acompanhar e fazer a discussão com eles. É muito ruim a legenda. Nossa. Você escuta essa reclamação, vocês escutam, né? Que Muito assim. Eles preferem. Quando tem alguém ali sinalizando, né? E eles fazem um trabalho bacana também junto com essa questão, né? De visualidade, né? Que tem uma TV lá que pode colocar um intérprete, não num quadradinho mínimo, gente, isso também é uma coisa absurda. O tamanho, né? Porque às vezes o surdo fala, não consigo ver, porque os sinais tem que ter um espaço adequado para poder estar ali se comunicando, né? O que a gente até propõe é que o intérprete esteja numa posição mesmo de destaque. Porque, por exemplo, eu sou míope. Se fosse surdo e dependesse daquele quadradinho, eu ia pegar ali 20%, 30% do ponto de vista bem otimista. Então, assim, não adianta também você colocar e dizer, mas tem intérprete. Eu acho que é uma discussão que a gente tem, e esse é o papel do Instituto mesmo, né, de quem produz conhecimento, né, e de fazer esse tipo de divulgação. É o seguinte, olha, as televisões brasileiras precisam, primeiro, que são cidadãos, segundo, são consumidores. Isso. Né? Então, assim, quem também produz, os produtores de programa, de televisão, de novela, precisa estar atento também, que tem um potencial enorme ali. Os surdos compram sabão em pó, máquina de lavar, Então, se você tiver algum tipo de dispositivo linguístico que atinge, você vai abrir aí Deixa o mercado descobrir os surdos. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte, e esse intérprete, ele pode até ser virtual, mas ele tem que ser de carne e osso. Porque a gente já está vendo aí circular que tem pessoas que estão usando aqueles
como é que se diz, avatares, né, que não são humanos, né? E aí você vê a língua de sinais, ela tem uns parâmetros linguísticos. De muita expressão facial, gestual. A expressão não manual, que são as questões, né, do olho, da sobrancelha, né? Isso conta muito, isso são, né, aspectos linguísticos muito importantes. Muito boa a sua colocação, Laura. Entendeu? Essa aí é uma dica que fica. E também, quando qualquer pessoa for contratar um intérprete, realmente se certifique junto à comunidade surda da proficiência desse profissional, né? Porque nós já, de vez em quando, somos pegos de surpresa com pessoas que não são profissionais, que ficam ali balançando a mão. E elas não estão falando nada. E o surdo se sente ofendido. Eu vou até fazer uma observação aqui. Outro dia, num programa de televisão de uma determinada rede, né, de televisão, bastante bem colocada, né, no ranking da televisão brasileira, e num programa vespertino, o apresentador chamou um cômico, sei lá, e esse cômico começou a brincar com a língua de sinais. É verdade. De um modo, não é a questão do politicamente correto e de ficar assim perseguindo a piada, como muita gente reclama, agora estamos num tempo que a gente não pode mais fazer piada com nada. Isso também é absolutamente questionável, mas não é nem por aí. Como a gente tem um trabalho enorme, né? É um trabalho, eu chamo de périplo mesmo, né? De divulgar essa língua, a singularidade linguística dos surdos. De repente, num programa de televisão, eu vejo um apresentador que também é famoso, e, junto com um comediante, fazendo uma espécie de uma brincadeira com a língua de sinais, como se fosse colocando num lugar menor, cômico. Eu achei aquilo muito ruim. Então, isso assim, isso sustenta. Você fala de ritos, de mitos, né? Esses são ritos que sustentam um mito do surdo, da mímica, de não sei o quê, como se fosse uma coisa menor. E como se ele não fosse capaz, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa, como a gente está numa pauta muito forte, militante, de conquista, quando você vê num programa de televisão a língua de sinais aparecer de uma maneira tão ruim, tão pejorativa, isso dificulta o nosso trabalho. Você está lá sentado na poltrona, né, e tipo assim, não sei que graça tem. E tem também agora um outro público também, que são os surdos cegos. Sim. Que são surdos, né, com baixa visão ou não enxergam mesmo, e que se comunicam também por língua de sinais. É uma libras tátil, é também áptica, é uma comunicação que usa parte do corpo para poder estar... vamos dizer assim, vivenciando simultaneamente qualquer situação, uma notícia, uma informação, quando ele vai a algum lugar. E esse intérprete, ele é um guia-intérprete também, pode ser um guia-intérprete. Então, isso também é uma questão que vai necessitar que tenha essa fluência, esse conhecimento, não só da cultura e da identidade surda, como também da língua, da própria língua. Laura tocou num ponto... isso aqui. Passou a bola aqui, passou a bola. Vou tentar fazer um gol. Para finalizar, vou tentar fazer um gol rapidinho. Tá bom, vamos Porque lá. agora na Copa foi bastante divulgado no YouTube, em canais aí, os surdos cegos querendo acompanhar a Copa. Então você tinha tradutor e intérprete, eles fizeram um campo, né? Como se fosse aquela tabelinha de jogar botão. E aí, conforme os jogadores iam andando, o guia intérprete, né, ia fazendo um movimento, e ele gol, e ele vibrava. Aí uma narração, então, né, fica manual. aí já uma dica de complementação para que essa central também alcance os surdos cegos. Ficam aqui várias dicas, né? Ficam aqui várias dicas, porque são pessoas aí da nossa sociedade que, como todo mundo, tem seus direitos, seus deveres e precisam ser cumprido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, obrigada pelo nosso debate de hoje e obrigada a você aí pela sua companhia. Você pode rever esse programa acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. A gente também está lá no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo fluminense.